Vamos dar continuidade à disciplina Soteriologia 1, os processos de salvação e conversão. Agora vamos entender especificamente a relação de tudo isso com a doutrina da salvação. É importante compreender o processo de conversão, pois o processo de conversão é o ponto principal da doutrina da salvação, que, por sua vez, constitui o objetivo maior do cristianismo ativo, ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, através desse gráfico, entender a doutrina da salvação. Vamos então ter um esboço simplificado da doutrina da salvação. A primeira coisa que nós temos que considerar é a condição do homem sem salvação, ou seja, do homem natural. Ele é um pecador. Em Romanos capítulo 3, nós lemos: não há homem que não peque, todos pecaram. Não há homem que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a condição do homem sem salvação, do homem natural, ele é um pecador pela sua própria natureza. O que nós desejamos é levar o homem à condição de salvo, ou seja, a situação presente do homem pós-salvação, a salvação presente. Em Efésios capítulo 2, verso 8, nós lemos: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 12, nós vemos o quanto é importante a pessoa operar a sua salvação. E uma vez salvo, a pessoa é uma nova criação em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que para o homem sair da condição de pecador para a condição de salvação no presente momento, é necessário alguma coisa. Ou seja, essa alguma coisa é a providência divina para a salvação do homem. E a providência divina consiste na morte e a ressurreição de Cristo. Lembrar que o homem, pelos seus próprios méritos, jamais pode ser salvo. Então, só Deus pode providenciar, porque Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E é justamente isso que Paulo diz, que ele tem pregado, e é isso que nós devemos anunciar: que a salvação só é possível pela morte e ressurreição de Cristo, ou seja, a providência divina. No entanto, nós temos que considerar que para o homem sair da condição de pecador para a condição de salvo, apesar da providência divina, é extremamente importante que o homem passe pelo processo de conversão. Então, a conversão é o processo que leva o homem da condição de pecador para a condição de salvo. Repare agora que a situação presente do homem pós-conversão, nós passamos a numerar como número 4 nesta sequência. A conversão é a participação divina e também a participação humana no processo da salvação. Porque Deus quer salvar, mas o homem precisa querer ser salvo, senão isso não será possível. Então o apóstolo Paulo mostra em Atos capítulo 26, verso 18, que a conversão é deixar as trevas para a luz, é deixar o reino de Satanás para Deus. Com isso, a pessoa sairá da condição de pecador para a condição de salvo no presente momento. No entanto, nós temos que entender que a nossa salvação só estará de fato concluída, embora ela já tenha sido consumada por Cristo, mas ela só estará concluída, o processo de salvação, com a glorificação do salvo, quando o homem, quando a igreja for arrebatada e for morar no céu com Cristo Jesus. Lá, de fato, nós seremos a semelhança do próprio Cristo, porque assim como ele é, nós o seremos também. Então, a glorificação do salvo é a conclusão em si de todo o processo de salvação que nós estamos vivendo. Então, observe bem esse gráfico, esboço da doutrina da salvação.
Observe que, em primeiro lugar, nós temos aí uma sequência. O homem pecador, para resolver o problema do pecado, houve a necessidade da morte e da ressurreição de Cristo. Sim, mas tudo isso só tem validade se a pessoa se converter. Uma vez que a pessoa se converta, a pessoa já está vivendo a salvação no presente momento. Até aquele dia em que o homem for arrebatado, a igreja for arrebatada para morar no céu, quando de fato nós teremos a conclusão do processo da salvação através da glorificação do salvo. Observe agora esse gráfico. A condição do homem sem salvação. O homem é pecador. Não há homem que não peque, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós falamos que o homem é pecador, nós devemos entender, em primeiro lugar, que o homem é culpado pelo seu pecado. O homem tem a natureza adâmica, tem a natureza pecaminosa, a natureza adâmica leva o homem a cometer pecado. Nós não temos culpa pela natureza adâmica, mas nós temos culpa pelos pecados que viermos a cometer, porque a alma que pecar, essa morrerá, e o homem é culpado por todos os seus atos pecaminosos. Uma vez que o homem é culpado, ele está condenado à morte, tanto a morte física como a morte espiritual e a morte eterna. Então, a condenação à morte é algo que paira sobre todos aqueles que são culpados pelo pecado. E uma vez que o homem está condenado à morte, automaticamente ele está alienado, está separado de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados impedem que Deus nos ouça. Então, o homem é culpado pelo pecado, porque é culpado pelo pecado, ele está alienado, está separado de Deus. E uma vez que esteja alienado, separado de Deus, o homem automaticamente torna-se escravo, escravo do pecado, escravo daquilo que domina a sua vida, que é a própria prática do ato pecaminoso. Então, nós vemos que a primeira condição do homem sem salvação, que é o homem pecador, leva o homem a ser culpado pelos seus pecados, condenado à morte, porque está condenado à morte, está alienado de Deus, e uma vez que ele esteja alienado de Deus, torna-se escravo do pecado. Agora, Deus precisa providenciar algo para a salvação do homem. Esse algo é a morte e a ressurreição de Cristo, sem o qual ninguém pode ser salvo. Então, quando nós falamos em morte e ressurreição de Cristo, antes o homem era culpado pelo seu pecado. Cristo substituiu o homem na culpa, assumiu a natureza humana e, consequentemente, assumiu para si a culpa por todos os pecados humanos. Se antes o homem estava condenado à morte, Cristo agora veio, morreu, mas ressuscitou. Então, ele pagou a pena pela condenação à morte. Ele morreu, só que, além dele ter morrido, ele também ressuscitou. Se antes o homem estava alienado de Deus, separado de Deus, Cristo veio para trazer a reconciliação, a propiciação entre o homem e Deus, para permitir não somente a reconciliação, mas a reaproximação entre o homem e Deus. E se antes o homem era escravo do pecado, Cristo veio para redimir, para livrar o homem da escravidão do pecado. Lembre-se que o escravo não tem liberdade, ele simplesmente é dominado pelo seu senhor. O servo, por outro lado, é diferente do escravo, porque o escravo ou ele nasce na condição de escravo ou lhe é imposta a condição de escravo.
enquanto que o servo é alguém que se coloca numa determinada condição. Então, Cristo, ao redimir o homem, livrou o homem da condição de escravo do pecado, mas coloca sobre o homem a servidão, ou seja, o homem deverá aceitar querer servir ao Senhor, porque se ele não quiser servir ao Senhor, ele continuará na mesma condição de escravo do pecado.